Fala galera do YouTube, Ademir do canal Movimento Direita Sertão. Esse, na verdade, é um vídeo introdutório a um vídeo, não é? Que eu vou deixar o link aqui para você na descrição, mas que eu vou passar junto, anexado a esse vídeo também, para alerta, na verdade, e também que passou em um jornal do Espírito Santo, sobre o material enviado pelo MEC às escolas, não é? Que continha uma história um pouco fora do comum. A história que é um conto de fadas de um rei que queria casar com a própria filha, ou seja, um livro avaliado pelo MEC distribuído às escolas que ensina e incentiva a relação incestuosa. Pois é isso que está acontecendo. E passou em um jornal. Essa é mais uma artimanha do MEC, para tentar de todas as formas, porque nós sabemos, quem está por dentro da situação política e ideológica dessa guerra cultural do Brasil, sabe muito bem que o Estado, o governo brasileiro é completamente marxista, socialista. E o MEC é um dos tentáculos do Estado. É a maneira deles defasarem, destruírem, não é, corromperem a educação, e eles têm conseguido fazer isso. Agora eu queria que você parasse para pensar, você que é pai e mãe de família, estamos em um tempo eleitoral, é momento de eleição, falta pouco tempo para decidirmos pelo voto quem será o nosso futuro presidente. E eu queria que você colocasse a mão na sua consciência, você, pai, mãe de família, você que ama a sua família, ama os seus filhos, quer proteger os seus filhos, que entende muito bem o que é certo e errado, que entende muito bem os valores éticos e morais, não é? Sabe distinguir muito bem essas coisas. Pare para pensar nisso. Quem é o único dos candidatos à presidência da República que desde antes da corrida eleitoral tem lutado desesperadamente para proteger as nossas crianças, para impedir que materiais assim dessa natureza cheguem às escolas? Você sabe quem é. É Jair Messias Bolsonaro. Não tem como negar isso. Ele mesmo demonstrou uma cartilha do MEC, não é? Uma dessas cartilhas, pior ainda do que essa primeira, uma cartilha totalmente dedicada à promiscuidade sexual, ao incentivo e à preconização das crianças, a fim de ensinar para as crianças relações tanto homossexuais como heterossexuais, de maneira precoce. E esses materiais foram distribuídos para as escolas, ok? E muitas pessoas receberam denúncia, canais do YouTube receberam denúncias, inclusive eu tive a oportunidade de pegar em minhas mãos 2 cartilhas que foram apreendidas, não é, aqui em Alagoas, em uma escola. Que Leonardo Dias, não é, quando veio aqui a Olho d'Água das Torres, não é, trouxe, fez uma palestra na Câmara dos Vereadores e me permitiu pegar os livrinhos, né, e folhear e filmar. Então eu vou deixar o link aqui para que você veja de maneira clara, não é, todo esse material, essas 2 cartilhas, e não é uma só. Aquela que Jair Messias Bolsonaro, com muita ousadia, mostrou no Jornal Nacional, foi impedido de mostrar o conteúdo, é claro, é uma dessas cartilhas. E esse é um exemplo, mais uma vez, de quem tem lutado. Você nunca ouviu Guilherme Boulos, Marina Silva, Ciro Gomes, Alckmin, nenhum desses aí estão preocupados de forma nenhuma com essa situação. Sabe por quê? Porque todos eles concordam com isso. Eles estão completamente ligados a essa agenda globalista, não é? Essa agenda da ONU, que quer de fato quebrar completamente a moral judaico-cristã. Então a única pessoa hoje, o único candidato hoje, não é, em nosso país, que de fato se preocupa com a família e tem lutado em defesa de nossas crianças é Jair Messias Bolsonaro. Então você, pai e mãe de família, põe a mão na sua consciência. Se você de fato ama os seus filhos, ama a sua família, então pense muito bem em quem você vai votar. Fique com o vídeo agora. A irresponsabilidade dos últimos ministros da educação no tocante ao conteúdo escolar se traduz na péssima qualidade de ensino no Brasil. Assista! Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Heredegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: "Se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada." A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso, os meus alunos, como que eles iam pensar nisso, um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O 4º verso do poema diz: "E só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água." A menina implora água ao pai, mas ele reforça:
Não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos três chegaram juntos, mas Eredegalda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos.